Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de filosofia. E esta videoaula ela foi produzida para a disciplina de Filosofia da Educação do curso de licenciatura em Química do Campo Sertãozinho do Instituto Federal de São Paulo. Mas esta videoaula não interessa apenas à disciplina de Filosofia da Educação ou para estudantes de graduação. Esta aula ela pode ser importante para todas aquelas pessoas que se interessam pelos caminhos da humanidade, pelos rumos da humanidade. Esta aula ela pode ser um ponto de partida para refletirmos a condição humana. E a referência deste ponto de partida é um filósofo alemão chamado Theodor Adorno, que fez parte da chamada Escola de Frankfurt, também conhecida como teoria crítica. E a teoria crítica é uma das principais correntes filosóficas da contemporaneidade. A preocupação dos filósofos da teoria crítica, Adorno, Marcuse, Horkheimer, Benjamin, a preocupação deles era de compreender a condição humana. E ao analisarem a condição humana, eles perceberam, né, que o progresso é acompanhado do seu oposto, do seu contrário, que é a regressão. A marcha do progresso pressupõe também regressão. Então a contemporaneidade ela tem essa contradição, né? Progresso e regressão. Portanto, ao se construir, né, o que é hoje o mundo contemporâneo, criou-se também a própria destruição. Abriu-se caminho também para a destruição. O Adorno ele tem um texto que é importante para a gente pensar não só a educação, mas a humanidade como um todo. O texto tem como título Educação após Auschwitz. E aí nós temos que pensar o que foi Auschwitz. O que foi Auschwitz? Né? Foi um campo de concentração e, simultaneamente, um campo de extermínio. Um campo de extermínio. Século XX foi progresso e também regressão. Auschwitz foi a regressão. Foi a regressão. E Auschwitz, como eu acabei de dizer, foi um campo de concentração e de extermínio. As pessoas eram exterminadas por serem diferentes, por seguirem uma religião diferente, por terem uma orientação sexual diferente, uma posição política diferente. Elas eram exterminadas por terem uma posição política diferente. Auschwitz foi a representação maior do nazismo. Auschwitz é a principal característica do nazismo, que foi um regime político fascista. Fascismo. Né? E o fascismo, né, é importante a gente esclarecer que o fascismo, o movimento político que surgiu na Itália, com Mussolini, buscava homogeneizar as pessoas, né? No caso da Itália, né, o nacionalismo, né, foi a marca principal do fascismo italiano. Na Alemanha, com Hitler,
né? Além do nacionalismo, o fascismo ganhou o aspecto racial, racismo, né? Então, o nazismo, ou seja, o fascismo alemão, tinha então essas duas características: nacionalismo exagerado e racismo. Racismo, né? E essa ideia de raça, né, que marcou aí, né, o nazismo, né, surgiu no século XIX. Né? Então, a ideia de raça é uma dimensão pseudocientífica, né? Não há fundamento científico, né? Não há base científica, real, concreta, que sustente essa ideia de raça, né? Nós não podemos, né, segregar as pessoas, separar as pessoas, né, classificar os seres humanos por grupos raciais, né? Não podemos. E essa ideia de raça ganhou raízes profundas na psique das pessoas, né? E é uma ideia que surge ali no século XIX e parece ser difícil, né, superar essa ideia de raça, né? Mas é necessário, porque em nome dessa ideia de raça, né, milhões de pessoas foram exterminadas e continuam a ser diariamente neste planeta, né? Então, a ideia de raça, ela precisa ser superada, né? E nós já temos aí, do ponto de vista antropológico, o conceito de etnia, né? Nós podemos, digamos assim, compreender os seres humanos a partir de grupos étnicos, né? Etnias diferentes. Mas nós não podemos pensar os seres humanos como seres que pertencem a raças diferentes, né? E essa ideia de raça não se aplica aos seres humanos, né? E essa ideia de raça, que surge no século XIX, é o que vai construir, né, um dos principais instrumentos de violência, de extermínio de seres humanos, né? E o racismo, né, consequência dessa ideia de raça, o racismo tornou-se uma doença. O racismo é uma doença, né? Desde a sua origem, né? Utilizando aqui um conceito freudiano, né? O racismo, ele é uma neurose narcísica, né? É uma neurose narcísica, né? É um distúrbio o racismo, né? Como superar essa neurose narcísica, né? Talvez uma intervenção cultural que valorize a diversidade, né? O interculturalismo, né? Talvez possa ser aí uma possibilidade de superar essa neurose, né? Enfim. Ocorre que essa neurose narcísica, né? Ela ganhou força política, né? Esses neuróticos narcisistas chegaram ao poder na Alemanha, né? E construíram um estado de extermínio, né? Um estado que estabeleceu como política a eugenia, né? Então, na Alemanha, a eugenia, que é essa ideia falsa, né, de purificação racial, tornou-se política de Estado. Tornou-se política de Estado a eugenia, né? E em Auschwitz, né, milhões de pessoas foram exterminadas em nome dessa política de Estado, essa política de eugenia, né, que foi implementada no Estado alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, volto a dizer, o Estado nazista, por meio do campo de concentração e de extermínio de Auschwitz, assassinou pessoas por serem diferentes. Né? E poderíamos pensar que o século XX, né, fosse apenas progresso, mas não foi. Foi regressão. Podemos pensar que o século XXI é marcado pelo progresso, mas não é. O século XXI ele é marcado pelo progresso e também pela regressão. A regressão dos homens à barbárie. A regressão aos homens, dos homens a tudo aquilo que é anticivilizatório.
né? Então, Auschwitz representou tudo aquilo que é anticivilizatório. Representou a pior face dos seres humanos. A face da morte, a face do individualismo, a face do egoísmo, a face do ódio, a face do desrespeito, a face da antiética. O que existe de pior nos seres humanos, o que existe de pior nos seres humanos foi institucionalizado como política de Estado. O que existe de pior nos seres humanos. Então, se a gente pensa, né, que neste momento essa aula ela é possível por avanço tecnológico, né, isso é progresso, né? Quer dizer, nós aqui neste momento nos valemos do progresso tecnológico para nos comunicar, né? E o ensino remoto, por conta dessa pandemia, é possível pelo avanço tecnológico. Mas existe o outro lado do progresso. O outro lado do progresso é a regressão, né? E nós temos hoje, no Brasil, né? Hoje, 7 de agosto de 2020, nós já chegamos no Brasil, né, a quase 100 mil mortes por conta do coronavírus, né? Nós já estamos aí aproximando aí das 100 mil mortes, né? E o que a gente percebe hoje, né? As pessoas não estão se importando muito, né? Uma estatística, números, né? A gente percebe pouca comoção, né? A gente percebe pouca comoção porque o mal foi banalizado, né? A violência foi banalizada, a morte do outro foi banalizada, né? Isso é regressão, né? Isso é regressão, né? Nós temos aí, né, propostas, né, totalmente descabidas, né, de tratamento das vítimas, né, do coronavírus, né, propostas sem nenhum embasamento científico, né, sem nenhum respaldo médico, né, sendo divulgadas, né. Isso é regressão, né. As pessoas desconfiam da ciência, as pessoas desconfiam da medicina, não valorizam os profissionais da saúde, né? Isso é regressão. Isso é regressão. Isso é barbárie, né? Isso é barbárie, né? Então esse movimento em direção à barbárie é um movimento em que se destrói a filosofia, é um movimento que se busca, né, destruir a filosofia, né? Mas a gente percebe que não é possível a destruição da filosofia, até porque neste momento de regressão a gente está aqui numa aula de filosofia, né? Mas há uma tentativa, né? Há uma tentativa de destruir a filosofia, há uma tentativa de destruir a ciência e no lugar, né, colocar o irracionalismo no lugar, né? Colocar as opiniões totalmente descabidas, né? Totalmente descabidas, né? Então, isso é regressão, né? Substituir a ciência, substituir a filosofia por preconceitos. Preconceitos que guiam, né, hoje as pessoas, né? Fake news, né? Fake news. As pessoas acreditam, né, nessas notícias falsas, né? Se direcionam por essas notícias falsas. E aí nós temos, por exemplo, os grupos anti-vacina, né? Que crescem, né? Então nós temos doenças que podem ser prevenidas por meio de vacinas, mas nós temos surtos de sarampo. Só que já existe vacina que previne o sarampo. E nós temos surtos de sarampo, né? Isso é regressão. E hoje as pessoas têm a esperança no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. No entanto,
Existem pessoas que são contrárias à vacina, que são contrárias à vacina de sarampo, da poli, né? Existem pais que não levam seus filhos para vacinarem, existem adultos que não vão vacinar, né? Existem crenças totalmente absurdas, né? Que levam as pessoas a não quererem vacinar. Então, essa regressão do homem à barbárie, né? Esse declínio dos seres humanos, né? Que nós estamos no século XXI, se a gente comparar o século XXI com o século XVIII, né? Houve progresso, houve avanço. Eu não sou mais escravo, né? Até o século XIX, os negros eram escravizados no Brasil. Então houve progresso, houve avanço, eu não sou mais escravizado. Mas no século XXI se extermina negros. O século XX foi marcado, né, pelo genocídio de judeus em Auschwitz. Genocídio de judeus, o holocausto dos judeus em Auschwitz, né? Genocídio. Milhões de judeus foram exterminados. Milhões de judeus foram exterminados. E encerrou os genocídios? Não há mais genocídios? Século XXI. Os genocídios permanecem. Há hoje no Brasil um genocídio de negros. Há hoje no Brasil uma política de extermínio de negros. Há um genocídio. E o genocídio de negros não começou no século XXI. Há um genocídio de negros nesse país há séculos. Há séculos. A começar pela escravidão. A escravidão foi uma política de Estado de genocídio. Aboliu-se a escravidão no século XIX, mas não se aboliu o genocídio de negros. Negros continuam ainda sendo vítimas de genocídio. É importante que a gente analise, inclusive, né, alguns conceitos aí para a gente entender essa questão, que é o racismo institucional, o racismo estrutural, né, em que banalizou a morte de negros, né? Em que se banalizou a morte de negros. Isso é regressão. Isso é regressão. Você distinguir as pessoas pela cor da pele, isso é regressão. O século XVIII estabeleceu um conceito que foi fundamental no século XVIII, que foi a ideia de homem universal, né? A ideia de que todos os seres humanos são iguais, a ideia de que todos os seres humanos são livres, né? Olha só, século XVIII. Todos os homens nascem livres, todos os homens nascem iguais. Século XVIII. Só que lá no século XIX, os europeus não concordaram com essa ideia e criaram a ideia de raça. Porque se no século XVIII acreditou-se que todos os seres humanos nascem livres e iguais, no século XIX não se aceitou essa crença. No século XIX surge a ideia de raça para negar essa ideia de homem universal do século XVIII. Segregar as pessoas. E aí surge a seguinte pergunta: somos livres? Somos iguais? O que nos impede? O que nos impede de sermos livres? O que nos impede? O que nos impede de sermos iguais? O que nos impede de realizar o ideal do século XVIII que preconizou, né, que todos são livres e iguais? O que nos impede de realizar o iluminismo? Porque o século XVIII foi o século do iluminismo. O que nos impede? O século XX, o século XXI, nos mostra historicamente, com fatos, que o iluminismo fracassou. Esse projeto iluminista fracassou. E o que levou a humanidade a fracassar nesses ideais do iluminismo? O que levou
a humanidade a fracassar nesses ideais do iluminismo. Quais eram os ideais do iluminismo? Todos os homens são livres, todos os homens são iguais. Igualdade dada por nascimento. Liberdade dada por nascimento. Século XXI. Somos livres? Somos iguais? Conseguimos banir da face da terra os genocídios? Conseguimos? E aqui é bom refletirmos sobre o que é genocídio, né? Porque homicídio é quando um ser humano mata um outro ser humano. Suicídio é quando um ser humano tira sua própria vida. Genocídio é quando um grupo de humanos extermina outro grupo de humanos. Genocídio, né? Geno, essa palavra geno vem do grego, né? Geno, trazido para o nosso português, né? Você pode traduzir como etnia, você pode traduzir como povo, né? Pode até traduzir como raça também, né? Inclusive no português nós temos a palavra gente. Gente. Geno. Geno. Nós temos aí a palavra gente, tendo origem nessa palavra grega, né? Gente. Então, genocídio é o extermínio de gentes. De gente. Genocídio é o extermínio de um povo. E no caso brasileiro, né? Nós temos o extermínio de negros. Nós temos o extermínio de negros. Tá? Então, olha só. Nesse texto, Educação após Auschwitz, olha o que nos diz Adorno. A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Vou repetir. A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Só que Auschwitz se repete. Se repete. Se repete. Porque diariamente negros são vítimas de genocídio. Auschwitz se repete no extermínio de negros neste país. E é por isso que Adorno vai refletir, né? Qual deve ser a meta da educação, né? Qual deve ser o objetivo da educação? Porque hoje se discute, né, que a educação tem que atender o mercado, que a educação ela tem que ser voltada para preparar o adolescente para que ele tenha um bom emprego. Vocês concordam com isso? A educação tem que ser voltada para o mercado de trabalho? Formar pessoas para atender as necessidades do mercado? Esta deve ser a meta da educação? Para Theodor Adorno, a meta da educação é evitar que Auschwitz se repita. A meta da educação tem que ser evitar os genocídios. A meta da educação tem que ser evitar os homicídios, os genocídios e os suicídios. Porque é um absurdo, né? Uma pessoa tirar a própria vida. E hoje, no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, a gente encontra aí jovens tirando a própria vida. Isso é regressão? Isso é barbárie? Então, qual tem que ser a meta da educação? Atender às necessidades do mercado ou evitar que Auschwitz se repita?